Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, quando Deus levanta o julgamento sobre eles, por que Deus simplesmente não os destruiu, fazendo tudo de novo, começando do zero? Não seria mais fácil? E por que não Deus não simplesmente olhou para eles e perdoou e pronto, está pago? Eu lembro de um filme que eu assisti há pouco tempo atrás chamado Star Trek. E um dos personagens principais, haviam dois, um era totalmente justo, entregava sua vida à morte se fosse para cumprir a lei. O outro, entretanto, era sentimental, olhava com mais sentimento e emoção para todas as situações. Em dado momento, no começo do filme, senti raiva de um por ele agir simplesmente baseado em justiça e lei. Mas passando o tempo, comecei a amar mais o que estava baseado em justiça do que em amor. Mas é engraçado que o filme mostra que os dois trazem o equilíbrio. Deus não é assim também? Deus não trata com equilíbrio todas as coisas? Imagina você que Deus julgasse simplesmente pela justiça e exterminasse. Se Deus julgasse simplesmente pelo amor, esquecesse toda a sua justiça e perdoando Adão e Eva naquela situação. Me lembro de alguns fatos que ocorreram que aparentemente decepcionaram a Deus. Quando Lúcifer se revolta, a Bíblia fala que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Ora, se ele convenceu 1/3 e houve convencimento, eu creio que houve um tempo para que isso acontecesse. E será que para muitos de nós Deus não está agindo da mesma forma, dando um tempo para que nós possamos voltar atrás daquilo que estamos fazendo? Algumas pessoas me perguntam, mas por que Deus criou Satanás? Deus não criou Satanás. Existe escuridão? Não, o que existe é a ausência de luz. E Deus criou Lúcifer, cheio de luz. Mas a partir do momento que ele se rebela contra Deus e ele quer tomar a posição de Deus, então Deus tira toda a luz que há nele. E em cima da sua desobediência, Deus retira a sua presença, retira a sua luz, fazendo assim um anjo da escuridão agora, não mais com luz. E uma pessoa sem a presença e sem a luz de Deus não é nada. Assim somos nós. Diferentemente de Lúcifer, ainda há um sopro de Deus sobre nossas vidas, ainda há um elo, um contato com Deus que já não há mais nele. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Satanás é a consequência da sua desobediência e a retirada do Espírito e da luz de Deus sobre a sua vida. Deus também não destruiu Satanás, ele poderia ter feito, mas não destruiu. E por que não fez? Porque Deus não se assemelha a nós. Que uma vez conquistado um cargo, uma situação, temos tanto medo em perdê-lo e tanta falta de confiança de saber que aquilo que conquistamos é nosso. Não, Deus sabe que Ele é Deus, Deus sabe que Ele tem todo o poder, Ele sabe que Ele faz isso a hora que Ele quer, Ele não precisa usufruir do seu poder simplesmente para mostrar a quem quer que seja. Me lembro também de uma segunda decepção logo após o Éden. O mundo está totalmente contra Deus, o mundo se revoltou contra Deus e Deus agora quer destruir e acha no meio deles um homem justo, íntegro e fiel chamado Noé. Noé constrói a arca depois de 100 anos, pregando sobre o dilúvio que havia de vir e o julgamento de Deus que havia de vir. Então a chuva vem, ele sela as portas e ninguém mais entra. Há quem pergunta, mas por que Deus fez isso? Deus matou um monte de pessoas? Não, Deus convidou, pasmem vocês, Deus convidou aquelas pessoas para estarem juntos, para não morrer, mas eles não deram crédito à sua palavra. Ao contrário, chamaram Noé de louco, ele estava louco, e assim sucedeu. Você percebe que Deus não quer usufruir do seu poder, Deus não quer levantar mão forte simplesmente para ser Deus em qualquer situação, tratando de ser carrasco, doentio, não. Deus tem uma coisa que às vezes nós não temos, equilíbrio nas coisas. O que falta para casais, às vezes um certo equilíbrio, nada está bom, nada o satisfaz, mas Deus é o dono de todo o equilíbrio. Deus trata de justiça e Deus trata com amor. E aonde está o ápice de toda dessa concentração de justiça e amor? Aonde Deus começa a trabalhar, aonde Deus começa a fazer as coisas acontecer? Quando Deus vai traçar um projeto e esse projeto está incluindo a cruz. Deus traça uma estratégia formidável, não lançando mão da justiça e nem tampouco do amor. Deus manda à terra o seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer por mim e por você, para cumprir toda a justiça, para morrer em meu lugar, cumprindo e pagando por todos os meus pecados naquela cruz, porque eram meus, e fazendo com que o seu amor fosse manifesto a toda a humanidade, para que ninguém pereça, para que todos creiam que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez Deus está dando um tempo para você como fez com Lúcifer. Talvez Deus está dando um tempo para você como fez para aquela nação onde foi pregada acerca do dilúvio. Talvez o fato de você estar respirando agora é porque Deus tem projeto
plano e propósito em sua vida. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está trabalhando para que você possa ser salvo. Deus está trabalhando no seu equilíbrio, para que cumpra a justiça dele em sua vida e para que o seu amor seja manifesto e revelado a ti. E para terminar, gostaria de ler um versículo em 2 Pedro 3,9. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer trabalhar na sua vida. Esse é um Deus que tem um propósito para você. Esse é um Deus que te ama e te quer bem. Esse é um Deus que trabalha todos os dias, e sustentando em amor e sustentando em justiça. Que Deus seja convosco. Que a paz de